Que bom ter você aqui! Eu sou a professora Gisele e nesse vídeo vamos falar sobre os conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e o conjunto dos números reais. Vamos começar então pelo menor conjunto, que é o conjunto dos números naturais. Os números naturais são aqueles que nós começamos a utilizar desde nossas séries iniciais. São os números 0, 1, 2, 3, 4... E aqui eu representei reticências, né, que é um conjunto infinito. O símbolo que representa o conjunto dos números naturais é o N. Então, eu coloquei aqui em forma de conjunto e também coloquei uma reta numérica para representar esses números, começando pelo 0. Então, na reta eu coloquei aqui os primeiros algarismos e deixei aqui um N para representar um número qualquer. E aqui o N mais 1, que seria o número que vem logo depois de N. Né? Cada número que vai aumentando em uma unidade. Então, por isso eu coloquei aqui N e N mais 1. Se você observar, o próximo número é sempre o anterior mais 1. E com isso, vamos falar de sucessor, que é o número que vem, que tem uma unidade a mais. Né? O sucessor de N seria N mais 1. Então, por exemplo, o sucessor de 5 é 6, de 29 é 30. Antecessor é o que vem imediatamente antes do número natural, diferente de 0. Então, o antecessor de 10 é o 9, de 231 é 230. O 0 seria o único número que não possui antecessor. E números consecutivos, o que seriam números consecutivos? São números que vêm também em sequência. Se eu colocar aqui, por exemplo, 9, 10 e 11, são números consecutivos. Nós podemos representar de forma geral números consecutivos por N, N mais 1, N mais 2, né? Porque aí são números que vêm na ordem sequencial. Aqui eu já coloquei um N com asterisco, que é um subconjunto do conjunto N dos números naturais. O que representa esse N asterisco? São os números naturais, com exceção do 0. Então, esse conjunto aqui começa pelo número 1. Toda vez que você vê esse símbolo, né, N dos naturais com asterisco, é o conjunto dos números naturais menos o 0, né, tirando o 0. Conjunto dos números inteiros, representado pelo Z, e aí o conjunto dos inteiros é formado pelo 0, pelos números positivos e por números negativos. Lembrando que esses sinaizinhos de mais são opcionais. Se eu quiser, posso colocar sem o sinal positivo, tá? Fica subentendido. Além disso, podemos observar aqui que do 0 para a direita, os números são naturais. Então, significa que o conjunto dos números naturais está contido, esse símbolo aqui de está contido, no conjunto dos inteiros. Representando por diagrama, temos aqui ó, o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos inteiros é formado por todos os naturais, além deles, o menos 1, menos 2, menos 3, ou seja, os números negativos inteiros. Agora, representando para uma reta numérica, o 0 passa a ser o centro da reta. No sentido para a direita, são números positivos e para a esquerda, números negativos. Essa reta também está, né, em ordem crescente. Podemos concluir, então, que os números naturais também são números inteiros. A respeito dos números inteiros, o conceito de antecessor e sucessor é o mesmo, e além disso tem um conceito a mais, que é o número oposto ou simétrico. Números opostos ou simétricos são aqueles que possuem a mesma distância em relação ao 0 na reta numérica. Então, se eu observar aqui, olha só, a reta numérica, o oposto do 3 seria o menos 3. Por quê? Porque a distância do 3 ao 0 é de 3 unidades. E a distância do menos 3 ao 0 também é de 3 unidades. Então, números opostos ou simétricos são números que possuem a mesma distância em relação ao 0 na reta numérica. Então, vou colocar aqui como exemplo menos 3 e mais 3, ou mais 5 e menos 5, e assim por diante. Podemos observar que também existem subconjuntos dentro do conjunto dos números inteiros.
são eles: o conjunto dos números inteiros não nulos, representado pelo Z com asterisco, seriam os números inteiros negativos e os números inteiros positivos. Aqui o zero não entra. O conjunto dos números inteiros não negativos. Quando tem o Z com sinalzinho de mais, a gente vai estar falando desses números aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, são todos os números inteiros, com exceção dos negativos. Esse conjunto coincide com o conjunto dos números naturais. O terceiro subconjunto seria os números inteiros não positivos. E aí eu represento pelo Z com o sinal de menos. E quais são os números que entram aqui? O zero e os números negativos. Aqui só não entram os números positivos. Um outro subconjunto seriam os números inteiros negativos. Inteiros negativos significa que são somente os números negativos. Então, o asterisco está aqui para indicar que o zero não entra. E nesse conjunto só entram os números negativos. E por último, o conjunto dos números inteiros positivos. O símbolo é o Z com asterisco e o sinalzinho de mais. São só os números inteiros positivos. E aqui também não entra o número zero. Vamos falar agora do conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pelo Q, pela letra Q. E aqui fica difícil enumerar os elementos, por quê? Porque os elementos aqui são números que podem ser expressos como uma fração, por isso eu coloquei aqui x tal que x é igual a A sobre B. Sendo que A e B são números inteiros, mas observando que B não pode ser o número zero, pode ser qualquer inteiro, diferente de zero, pois no denominador de uma fração, nunca podemos considerar o zero, porque não existe divisão por zero. Então, qualquer número que pode ser escrito na forma de fração é considerado um número racional. Exemplos. Se eu colocar aqui o número 7, ele é racional. Por que ele é racional? Porque eu posso escrever o 7 como fração dessa forma, 7 sobre 1. O 0,6 também é um número racional, porque eu posso escrever o 0,6 em forma de fração como 6 décimos. O menos 0,13, que é um número decimal, pode ser considerado como racional também, porque eu consigo escrever esse número em forma de fração, fica menos 13 centésimos. E se eu tenho uma dízima periódica, 1,333 reticências, essa dízima também veio de uma fração que a gerou, que nós chamamos de fração geratriz, que é a fração 4/3. E assim por diante. O número negativo também, menos 4, eu posso escrever menos 4 como sendo menos 4 sobre 1. O número que é natural é racional, o número que é inteiro é racional. Além disso, os decimais, as frações, as dízimas periódicas também são números racionais. Podemos observar com isso que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. E aqui por diagrama eu coloquei, olha, lembrando que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros. E os inteiros está contido no conjunto dos racionais, porque os racionais são todos os inteiros e, além disso, são os decimais, as frações e as dízimas periódicas. Um número racional, ele pode aparecer na forma decimal e também na forma fracionária. E aí, para a gente transformar, a gente vai fazer da seguinte forma. Se você tem uma fração, por exemplo, a fração 1/4, como que eu escrevo a fração 1/4 na forma decimal? Basta eu realizar a divisão do numerador, sempre do numerador, pelo denominador. Então, ao realizar a divisão aqui de 1 por 4, olha, eu não posso começar a conta, eu acrescento um 0, 0, 10 por 4, 2, 2 vezes 4, 8, sobram 2. Acrescento outro 0 e continuo. 20 por 4 dá 5. E aí não sobra nada. Então, para transformar, basta dividir o numerador pelo denominador. Às vezes,
Pode acontecer da divisão ser exata, como foi esse caso, mas pode acontecer de encontrarmos uma dízima periódica, como é o exemplo da fração 13 sextos. Vamos fazer a divisão aqui, olha, 13 dividido por 6. Ao tentar realizar a divisão, 13 por 6 dá 2, 2 vezes 6, 12, sobra 1. Eu acrescento 0 e coloco uma vírgula. 10 dividido por 6 vai dar 1, sobra 4. Acrescento 0 e continuo a conta. 40 por 6, 6. 6 vezes 6, 36, sobra 4. Novamente vai ficar 40 por 6, que vai dar 6. E isso vai continuar se repetindo infinitamente. Então, aqui, 13 sextos é a mesma coisa na forma decimal que 2,16666. Para representar o número que se repete infinitamente, ou o bloco de números que se repete infinitamente, a gente utiliza um tracinho em cima daquele número, que também chamamos de período da dízima periódica. Nesses dois exemplos, nós transformamos da forma fracionária para a forma decimal. E da decimal para a fracionária, como nós faríamos? Então, se eu tenho aqui o decimal 0,45, o que eu faço? Eu só tiro a vírgula, coloco aqui, olha, o número que se forma sem a vírgula, 0,45, é 45, como numerador, e o denominador vai ser 10, 100, 1000, dependendo da quantidade de casas decimais. Tem duas casas decimais, então eu vou colocar 2 zeros, fica 100, 45 centésimos. Se fosse 1,5, retirando a vírgula, fica 15. Então, 15, e o denominador seria 10. Por que o 10? Porque só tem uma casa decimal. Aqui tenho duas, por isso ficaram 2 zeros. E aqui eu tenho uma, ficou 1 zero. E quando o número for uma dízima periódica? Então, existe aqui duas situações. O número pode ser uma dízima simples, que é o caso do 0,666. Como que eu faço? Existem formas de transformar isso daqui em fração. Eu tenho vídeos aqui no canal onde eu explico como encontrar a fração geratriz de uma dízima. Os links estão aqui na descrição. Mas vou falar aqui rapidinho que existe um macete. No caso de dízima periódica, você pega aqui o período da sua dízima, que é aquele número que se repete, coloca no numerador. E o denominador vai ser sempre o algarismo 9. Aqui no caso é um 9 só, porque o período só tem um número se repetindo. E quando esse período for em dois números se repetindo, por exemplo, 0,1414, né, são dois dígitos que tem o período, né, o 14 se repetindo. Então, eu pego 14, coloco no numerador e o denominador vai ser 99. Isso eu estou considerando a parte inteira aqui, ó, igual a zero. E quando a parte inteira não for igual a zero, é só você repetir ela na frente. Então, se fosse 1,666, a parte inteira diferente de zero, eu vou repetir um 1 aqui na frente e vou usar esse recurso. Coloco 6 sobre 9, fica um número misto 1/6, que transformando para fração, fica 9 vezes 1, 9, mais 6, 15. 15 nonos. Esses exemplos aqui são dízimas periódicas simples. Existem também as dízimas periódicas compostas. As compostas são aquelas que têm algum número ali na parte decimal que não fazem parte do período. Por exemplo, 1,2333. Esse número aqui, a parte decimal dele, que é essa parte aqui, não é composta apenas pelo período. Existe um número aqui antes que não faz parte do período. Nós chamamos esse número de antiperíodo. E como se faz para encontrar a fração geratriz nesse caso? Nós vamos colocar a parte inteira com o antiperíodo e o período juntos. Então, fica 123 menos a parte inteira com o antiperíodo junto. A parte inteira é o 1 e o antiperíodo é o 2, então, menos 12. E embaixo vai ser formado pelos algarismos 9 e 0. 9 corresponde ao número de casas do período. E o 0 corresponde à quantidade de algarismos do antiperíodo. Aqui o período só tem um algarismo, então é um 9 só. E o antiperíodo também só tem um, então é um 0 só. Faz a subtração em cima, 123 menos 12, 111.
e repete o denominador, 90 avos. Se você realizar agora a divisão 111 por 90, você encontra 1,2333 infinitamente. Mas, aqui eu falei rapidinho, mas como eu já disse, eu já tenho vídeos aqui no canal sobre isso. E o link está aqui na descrição, caso você queira acessar. Assim como no conjunto dos números inteiros, dentro do conjunto dos racionais também existe esse conceito de números opostos ou simétricos. Então, vou dar alguns exemplos aqui. O 0,5, o oposto dele, também é aquele número que tem a mesma distância em relação ao zero na reta numérica. Seria os menos 0,5. E se fosse uma fração, por exemplo, menos 3 meios? Mesma coisa, o oposto de menos 3 meios seria a fração 3 meios. Também temos subconjuntos no conjunto dos números racionais. Esse Q mais aqui são os números racionais não negativos. Aqui estão incluídos os números positivos e o zero racionais. O Q menos são os números racionais não positivos. Então, aqui está incluído o zero e todos os racionais negativos. Esse Q asterisco mais seriam os números racionais positivos. Aqui o zero não entra, nem os números negativos, somente os positivos. E os números racionais negativos é representado pelo Q menos e o asterisco. Também aqui o zero não entra e somente números negativos fazem parte desse subconjunto. Um outro conceito muito utilizado dentro do conjunto dos números racionais é o de número inverso. Dois números racionais são inversos um do outro quando o produto entre eles é igual a 1, quando a multiplicação entre eles é igual a 1. Então, podemos dizer que o inverso de 4/5 é a fração 5/4. Por que eles são inversos? Porque se eu multiplicar aqui, olha, dá para cancelar o 4 com 4, 5 com 5 e o resultado dá 1. E o inverso do número 3 seria a fração 1/3, que aqui a gente considera o denominador 1. Então, você vai inverter a fração. Se fosse o número menos 7, o inverso dele seria menos 1/7. Temos que tomar cuidado para não confundir inverso com oposto. Então, aqui a gente troca o numerador com o denominador, mas o sinal permanece o mesmo. Números irracionais. Esse conjunto é representado pela letra I e são os decimais infinitos, números decimais, números com vírgula, infinitos, mas não são periódicos. Não existe um período, um número, um bloco de números que se repete infinitamente. Um número racional, ele não pode ser expresso por uma fração formada por números inteiros. Então, eles vêm, geralmente, de raízes não exatas, como é o caso da raiz quadrada de 3. Não existe nenhum número que possa ser multiplicado por ele mesmo e que resulta em 3. Então, a gente encontra valores aproximados. Eu vou colocar aqui a raiz de 3 com essas 5 casas decimais, mas esse número é um número infinito. Então, existe também um período, que é aquele número que se repete infinitamente. A raiz quadrada de 3 é um exemplo de irracional. Além disso, outras raízes não exatas, como a raiz de 2, a raiz de 10. No caso da raiz de 10, se você realizar na calculadora, a sua calculadora ela vai te mostrar as casas que existem ali que cabem no visor. Porém, não termina ali, porque esse número que aparece no visor, se você multiplicar ele por ele mesmo, você vai ver que não vai dar o número 10. Vai dar algo próximo, mas nunca vai chegar ao valor exato igual a 10. Vou mostrar para você agora alguns outros exemplos de números irracionais. O primeiro deles é o número π. Eu coloquei o número π aqui como 3,141592,653 e reticências. Porque o número π, que é representado por essa letra grega, é um número irracional muito conhecido e ele é uma constante obtida na razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Quando a gente faz a razão entre o comprimento e o diâmetro de qualquer circunferência, chega-se a essa constante. Por isso aí é chamada de π. Até hoje o número π é um motivo de muito interesse de muitos estudiosos
e com o auxílio de computadores já foi possível determinar trilhões de casas decimais desse número. No estudo da matemática do ensino médio, o π aparece em várias medidas de ângulos, de unidades de radianos, que são aplicados dentro da trigonometria. Também está presente no cálculo de áreas de círculos, de volumes de corpos redondos. O segundo número irracional, muito importante, é o número de Euler. Esse número tem diversas aplicações dentro da matemática, mas também em outras ciências, como economia, biologia, estatística. É um número irracional, porque ele é decimal, é infinito, ele é não periódico, e é representado pela letra E. Esse número E é bastante utilizado no cálculo de logaritmos e de funções exponenciais e logarítmicas. Temos também um número que é chamado número de ouro, representado por esse símbolo, que é uma letra grega, e podemos ler como φ. O número φ, que é o número de ouro, vem de uma razão, que é o chamado de razão áurea. É a razão 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. E o valor dessa razão é esse, 1,618033, reticência, já que é um decimal infinito não periódico. A razão áurea também pode ser chamada de proporção áurea. Essa proporção é considerada uma proporção harmônica entre dois segmentos de reta, ou seja, é considerado um equilíbrio perfeito entre as medidas de dois segmentos. Um retângulo, por exemplo, é chamado de retângulo áureo, é aquele que possui a razão entre as suas medidas igual a φ, que é o número de ouro. A razão áurea é objeto de grande admiração e estudo desde a antiguidade, pois é encontrada em diversas formas de arte, na arquitetura, como na pirâmide de Quéops, na arte egípcia, e na obra Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. É importante falar que o conjunto dos números irracionais, ele é um conjunto que não está contido em outros conjuntos, pois ele é formado apenas por esses modelos de números, números decimais, infinitos e não periódicos. Enfim, chegamos ao conjunto dos números reais. Quando a gente reúne todos os racionais e todos os irracionais, a gente tem o conjunto dos números reais. Então, recordando, vimos que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos inteiros. Os inteiros, o conjunto inteiros está contido no conjunto dos racionais. E os irracionais estão aqui ao lado, fora a parte. Quando unimos o conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais, temos o conjunto dos números reais. Podemos lembrar aqui que dentro do conjunto dos racionais, vale a ideia de número oposto. Por exemplo, o oposto da raiz de 2 é menos raiz de 2. Esses são exemplos de números opostos. Além disso, podemos falar dos números inversos. Qual seria o número inverso ao número π? Seria 1 sobre π. Tá? Basta colocar 1 no denominador, quando não tiver, e inverter a fração. Dentro do conjunto dos números reais, existem também subconjuntos. Vamos falar aqui dos reais não nulos, representado pelo R com asterisco. São todos os números reais menos o zero. Existem os números reais não negativos, o R com o sinalzinho de mais. São todos os números reais maiores do que zero ou igual a zero. Números reais não positivos são os números negativos e aqui também está incluído zero. Quando eu estou me referindo apenas aos números reais positivos, eu utilizo o símbolo R+, com asterisco. Aqui são somente números positivos e o zero não está incluído. E, por fim, posso falar dos números reais negativos. Também utilizo o asterisco para tirar o zero e coloco o sinal de menos para indicar que são apenas números menores que zero. Bom, então finalizamos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, clica aí no gostei e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Bons estudos e até a próxima aula!